Então voltamos para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre os condutores que vão colocar ali dentro dos eletrodutos, né? Então vocês reparem que na nossa planta passamos os eletrodutos na última aula e agora a gente tem que dizer quais fios, né? Quais condutores vão dentro de cada um dos eletrodutos. Então temos o símbolo para fase, que é essa barra comprida que atravessa o eletroduto. Temos o neutro, que é a fase, que é parecido com a fase, mas ela tem um tracinho ali na horizontal. Temos também o condutor de proteção, nesse caso aqui parece um T de terra, né? E temos também os retornos para dar os comandos para as lâmpadas, né? Parecida com a fase também, só que não atravessa o eletroduto, né? Fica só até metade. E aí em cima, né, tem as marcações, ou em cima ou embaixo tem as marcações de qual circuito pertence àquela fase, aquele retorno, ó, desculpa, aquela fase, aquele neutro, e qual é o tamanho do cabo, né? Então embaixo normalmente a gente coloca ali o jogo da velha com um número dizendo a seção transversal do cabo, né? Conhecido aí também por bitola do cabo. Então aqui seria um cabo de 2,5 milímetros quadrados, tá? Pertencente ao circuito 2, então está lá ligado no disjuntor de proteção 2, sendo que está passando fase neutra. Então vai pegar a fase neutra do circuito 2 usando o cabo 2,5. O circuito um não tem o tamanho da bitola do cabo, né? A seção transversal desse cabo. Aí tem que olhar lá na legenda. E aí lá na legenda está dito, né? A observação que quando a seção dos condutores não está especificada, então essa seção é de 1,5 milímetro quadrado. É o cabo, o tamanho mínimo aí da BNT, NBR 5410, para instalações de iluminação, né? Iluminação a gente pode usar cabo até no mínimo 1,5 e condutores de força, né, para outras funções, daí no mínimo 2,5. Mas também, né, pode ser 4, pode ser 6, enfim, tem que especificar de acordo com o projeto elétrico. Nesse caso aqui são cabos de 2,5 milímetros quadrados no circuito 2, circuito 3, né? E se a gente tiver um retorno, o retorno também está marcado qual é o comando. Por exemplo, esse retorno é o comando A, né, que está ligando as lâmpadas A. Então, interruptor A liga a lâmpada A. Aqui temos uma lâmpada A, aqui também temos outra lâmpada A. Ou seja, esse interruptor liga as duas lâmpadas, né? Acontece algo semelhante aqui, onde a gente tem a lâmpada B, e aqui os interruptores B de um lado e B do outro lado, né? Nesse caso, é uma ligação com interruptores paralelos. Os dois interruptores ligam a mesma lâmpada, né? Então faz a conexão ali para ligar a mesma lâmpada a partir de dois lugares diferentes, tá? E por aí vai, tá? Para que a gente consiga fazer esses condutores, a gente vai fazer o bloco de cada um desses condutores e utilizar de acordo com a necessidade, tá? Então aqui eu já deixei previsto o tamanho que a gente vai usar nesse projeto, tá? Eu deixei aqui um exemplo de fase neutra e terra, tá? Fase com tamanho 20 unidades, vertical. Depois a gente vai colocar esse símbolo no meio ali do eletroduto. O eletroduto vai ficar passando aqui no meio, né? Mas aqui tem o condutor de fase, condutor de neutro, condutor de proteção, também chamado de terra, né? Então, 20 unidades aí de vertical, cada um deles, tá? 8 unidades de espaçamento entre condutores que não tem a parte horizontal, então, ou seja, a fase, o retorno, a gente pode colocar 8 aí, né, de espaçamento entre eles. E entre neutro e terra, que tem um espaçamento, né, tem uma linha horizontal, daí eu coloquei um espaçamento maior para não bater. Daí coloquei aqui espaçamento de 15 unidades, né, sendo que são o suficiente para não encostar um condutor no outro, né? O condutor neutro tem uma linha horizontal de 5 unidades e o condutor terra, né, tem uma linha horizontal de 10 unidades, sendo 5 para cada lado, tá? Então, por isso, espaçamento maior. E aí, com isso, vocês podem fazer os símbolos, né, os blocos que a gente vai utilizar nesse desenho, né? Nesse caso desse desenho, ele tem blocos fase neutro terra, fase neutro, fase retorno, fase neutro retorno, fase e dois retornos e
um bloco de três retornos, né? Ó, observe aqui que sempre espaçamento de 8 quando só a barra vertical, espaçamento de 15 quando tem aí uma linha horizontal em alguns condutores, né? Para não ficar muito próximo, tá? Então, vou deixar um tempo. Vocês podem pausar o vídeo e tentar fazer esses blocos, esses símbolos para a gente poder executar os blocos, né? Isso tudo vocês já têm condição de fazer, né? Então, fica aí um tempo para vocês fazerem. Então, vamos lá. Quem conseguiu fazer já deve estar com eles prontos. Quem não conseguiu fazer, vamos fazer o passo a passo aqui, né? Então, eu vou simplesmente apagar todos eles, e fazer novamente, tá? E aí a gente constrói juntos os blocos, cada um dos blocos. Primeiro, eu vou deixar sempre ligado aqui o Word, né? O Word e o Snap, lembrando de estar tudo selecionado aí no nosso Snap. O Word também tem que estar ligado. Pegar uma linha e fazer na camada zero, né? Lembrando que sempre para fazer blocos tem que estar na camada zero, fazer uma linha vertical com tamanho de 20, tá lá, né? Aí depois vamos fazer o deslocamento de 8 e o deslocamento de 15. Então pega a ferramenta de deslocamento, lembrando que a ferramenta de deslocamento primeiro vai a distância de deslocamento, 8, né? E aí a gente faz a primeira vertical ali para fazer o neutro. E aí a gente já, com a mesma ferramenta, sem sair da ferramenta, já faz o próximo espaçamento de 15 para fazer o condutor de proteção. Aí fiz aqui as três barras verticais, vou dar um ESC aqui para sair da ferramenta, né? E aí a gente só precisa fazer agora as linhas horizontais. Então vamos lá, linha horizontal ah, de 5 para o nosso neutro e a linha horizontal de 10, né, no caso 5 para cada lado, que é o terra, né? Então 5 para um lado, eu já vou fazer 10 direto para o outro lado. Lembrando que aí a gente tem duas linhas, né? Tem uma linha de 5 aqui e uma linha de 10. Então a gente marca aqui, ó, somente a linha de 5 para excluir ela, se deixar só uma, né? Então, usando a seleção em azul, e ela vai selecionar somente quem está completamente dentro, né? Aí a gente deixa aquele pedacinho da esquerda de fora e o pedacinho vertical de fora. Aí assim a gente vai conseguir selecionar apenas aquela que está por trás, tá? E daí a gente deleta e fica somente a barra de 10. A barra de 5, aquela, né, a gente excluiu, tá? Então aqui temos o nosso bloco fase neutro terra, que era esse aqui, né? Aliás, ele ainda não é o bloco, né? Vai virar o bloco fase neutro terra. Seleciona todo mundo. Já vamos copiar, ferramenta copiar aqui em cima, né? Pega ele, pode ser pelo meio da fase. Já vamos fazer algumas unidades aqui, tá? Para depois a gente poder fazer o nosso bloco. Aliás, essas unidades aqui estão ficando muito próximas. Depois eu vou espaçar um pouco mais, né? Tá perto demais. Vamos separar um pouco mais antes, tá? Vou fazer mais algumas unidades ali para o lado também. Vou só copiar aqui, faz para cá, tá? Então temos fase neutro terra. Lembrando que a gente vai precisar do fase neutro terra. Temos aqui também, olha só, vários que são fase neutro só, tá? Tem vários blocos fase neutro. Então só vou excluir o terra. Então temos o desenho para fase neutro terra, fase neutro. Repare também que a gente tem aqui um fase neutro retorno, né? Então aqui fase neutro, vamos fazer um retorno aqui, só excluir essa de cima, e essa daqui, ó, vamos alterar ela para vir até a metade. Então pega aqui no quadrado da extremidade, leva até o meio e clica. Volta lá, fase neutro retorno, tá? Depois nós temos ainda, olha só, fase retorno apenas. Então vamos lá. Exclui o terra, exclui essa haste aqui e leva essa daqui até o meio. Fase retorno, né? Depois a gente ainda tem fase dois retornos e três retornos, né? Nesse aqui é mais fácil a gente copiar essa que já está quase pronta, que é fase retorno. Então eu vou copiar esse aqui para o lado. E
vamos fazer mais um retorno, né? Mais um retorno é só fazer o deslocamento de 8, lembrando que entre linhas verticais apenas, né, não tem nada horizontal, eu vou fazer deslocamento de 8 apenas. Então, fase ah, dois retornos e aqui três retornos, né? Não precisa da fase, somente três retornos. Então, tá, três retornos, fase dois retornos, e isso já é o suficiente para esse projeto. Ah, preciso de outros blocos, né? Por exemplo, duas fases neutro-terra. É só pegar o bloco aqui e fazer mais uma fase. Três fases neutro e terra. Aí faz, né, mais duas fases. É só vocês ah, pegar esse conhecimento e expandirem para a necessidade de vocês, tá? Então, de linhas, de desenho, tá pronto, né? Agora, repare que a gente vai colocar ainda o circuito de cada bloco, né? E também a seção transversal, né? Qual que é o tamanho dos condutores. Então, aqui vamos fazer os atributos. Lembrando lá, inserir, né? Igualzinho a gente fez para lâmpada, para tomada, para interruptor. Vai lá, inserir, definir atributos. Aqui, para facilitar a tag, eu só vou colocar circ, né? Ficar rápido e curto. No prompt é realmente o nome do atributo, circuito, tá? E como padrão, eu quero que venha o circuito número um, né? Vai vir sempre o padrão um. Daí, se eu quiser, eu troco depois. Tamanho do texto 8, tá bom? Vamos manter. E o alinhamento, né? Vou colocar aqui como bottom de inferior e ao centro. Então, inferior central, né? Ou em inglês aqui, bottom center, tá? É o inferior central. E dou OK, tá? O inferior central, lembrando que ele sempre vai colocar o nosso atributo exatamente onde está o xizinho do mouse, né? Então não se deixem levar pelo que está escrito circ, que depois ele vai atualizar. Vou colocar aqui bem em cima aí do neutro. Olha lá. Aí ele atualizou e colocou o circ bem certinho, centralizado ali, alinhado com o neutro, tá? Aí vai de gosto, quer alinhar com a fase, quer alinhar com o neutro, quer alinhar no meio entre a fase e o neutro, tá? Isso aí tudo depende de vocês, né? Do gosto de vocês. Por exemplo, se eu quisesse alinhar aqui no meio, olha só, faz uma linha bem aqui no meio e pega esse círculo e coloca bem nessa linha, tá? Bem no meio. E aí depois essa linha era apenas construção, a gente deleta ela. Tá? Então aqui temos o número vai ficar alinhado no meio entre a fase e o neutro. Tá? É uma forma de fazer. Ou se quiser colocar alinhado, que nem estava antes, bem aqui em cima do neutro. Tanto faz, tá? Mais é gosto. Embaixo a gente vai colocar qual é o tamanho desse cabo, né? Então, mesma coisa, inserir atributo, definir atributo. Agora, vou colocar aqui que é a sec de seção, tá? Aí a seção do cabo, ou se quiserem escrever o nome bem completo, né? Seção transversal, tá? Transversal. Seção transversal ou seção do cabo, enfim, né? E aí vocês colocam qual que é a seção que vocês querem utilizar. Se vocês querem usar um padrão valor 1,5 ou valor 2,5, enfim, vocês podem colocar alguma coisa aqui, tá? Eu vou deixar somente o jogo da velha para lembrar de colocar o jogo da velha e ficar fácil a identificação, que é uma seção transversal, né? O tamanho desse cabo. O tamanho também vai ser 8. Nesse caso, pessoal, a gente vai colocar esse atributo embaixo, né? Antes a gente colocou o atributo em cima. Em cima eu alinhei a caixinha de texto embaixo no centro, né? Agora eu vou fazer o oposto. Já que eu vou colocar o texto embaixo, eu tenho que alinhar a caixa em cima no centro, tá? Então é o oposto para fazer o alinhamento. Então eu vou vir aqui e vou procurar, né, o que é o top center ou superior central. Em português fica superior central, top center, tá? Clicou lá, e aí vocês vão já direto aqui no neutro e coloca embaixo, tá?
Vocês vão reparar que quando a gente faz a caixa inferior central, ela já dá um espaçamento aqui entre o texto e o ponto, né? Então ficou um espaçamento, o número não vai ficar grudado com o neutro. Já em cima, reparem que ele fica grudado, né? Então já que ele está grudado, eu vou fazer o quê? Eu vou baixar um pouquinho, eu vou baixar aí 2 unidades para não ficar tão grudado e não ficar ruim de ler, tá? Então aqui na nossa aba principal de ferramentas, já tenho selecionado apenas o atributo e vou fazer o quê? Vou mover, né? Vou dar um mover a partir da onde? A partir daqui, né? Que é o ponto de seleção que a gente tem. E vou mover quanto? Vou mover 2 unidades em direção para baixo. Então eu puxo ele para baixo e escrevo quanto, né? Eu quero 2 unidades para baixo. Temos então agora o circuito e a seção do circuito embaixo, né? Se quisesse usar é, outro nome aqui embaixo, né? Quero colocar tan de tamanho, né? Ou bit de bitola, enfim, vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem. Esse texto não vai aparecer, tá? Vai aparecer o texto do prompt, né? E aí sim, o texto do prompt é legal ter o nome certo, ah, do que a gente quer colocar, né? Poderia ser x e y, enfim, né? Mas o prompt tem que ter o nome certinho, que é a hora da gente digitar lá, tem que saber o que a gente está digitando. Então tá pronto, esse atributo, né, do circuito e da seção, eu vou levar para os outros, né? Então, por exemplo, aqui na fase retorno, fase neutro e retorno, né? Então, todos que têm fase, a gente vai colocar o circ, né? E para todos eles a gente vai colocar a seção, tá? Para todos eles a gente coloca a seção. Então, eu vou dar aqui um copiar, ó, selecionei atributo circuito, selecionei atributo seção, eu vou copiar. Copiei. Por onde eu vou copiar? Pelo ponto de referência, aqui no, onde a gente alinhou, né? A gente alinhou aqui no comecinho do neutro. Então, eu vou colocar aqui também nesse que é fase neutro, né? Vou colocar nesse aqui, fase neutro retorno. E vou colocar aqui também, nesse caso, ele não tem neutro, né? Então, eu vou colocar só em cima, direto na fase aqui, tá? Aqui também na fase, tá? Reparem que nesses aqui que só tem fase, né? Vou ter do circuito da seção. Sempre a gente vai ter a seção. Nesse aqui também não coloquei, mas vamos colocar. Também vai a seção aqui dos 3 retornos. Se eu quisesse colocar uma seção maior aí para esses 3 retornos, poderia, né? Ah, deixa assim. Mas ainda está faltando o comando, né? Então todos esses têm fase neutro. Tem que ter o circuito, porque o circuito é da fase e do neutro. Então se tem fase ou se tem neutro, precisa ter o circuito. Os que têm retorno, daí tem que ter o comando desse retorno. A gente vai fazer mais um atributo, que é o comando desse retorno. Então vamos lá, inserir, definir atributo. Aqui eu vou digitar só com, de comando. O nome completo a gente deixa aqui no prompt, comando, né? E aí o padrão, né, eu vou colocar A, tá? Eu gosto de usar letras maiúsculas, mas aí depende da nomenclatura que vocês estão usando, né? Eu vou usar aqui letras maiúsculas para os comandos. E também vou deixar eles em cima, ó, em cima, que nem tá aqui. Então é igual o circ, ele vai ter tamanho 8 e vai ser bottom center, ou inferior central em português, tá? Porque a gente vai colocar ele em cima, então o alinhamento tem que ser por baixo. Tá? Então, bottom center ou inferior central, no caso aí, se você estiver usando em português. Dá ok? E coloca exatamente em cima dos comandos. Lá, comando, tá? Fiz no primeiro. Já vou copiar para os demais, né? Então, copia aqui o comando exatamente em cima do retorno. Vou colocar nesse aqui também. Vou colocar aqui também. E vou colocar nesse também, tá? Para ficar bonito, vou deixar ele centralizado no meio dos comandos, né? Então aqui ficou bem no comando do meio. Nesse aqui eu alinhei, né? Acabei alinhando nesse comando. Então vamos fazer a mesma coisa. Para ficar bonito, eu vou deixar no meio dos dois comandos, né? No meio dos dois retornos. Então tá lá, o comando, o nome do comando, vai ficar bem no meio dos dois retornos. Essa linha aqui a gente só apaga depois.
que era só uma linha de referência, né? Então tá aí. Não se preocupe que tá uma coisa em cima da outra, porque na hora que a gente escreve o circuito ou o comando, né, vai ser apenas um número ou apenas uma letra, não vai ficar tão grande. Então não vai ficar uma coisa sobre a outra na hora de usar, tá? Agora é basicamente fazer o bloco, né? Então a gente seleciona o primeiro e manda criar o bloco, tá? Então aqui no meu ficou miniatura, eh, porque tem a outra parte aberta, a visibilidade ali, né? Não coube na tela, né? Mas quando a gente expande, ó, dá para ver igual o de vocês, tá? Então vai lá e vai criar um novo. O nome desse aqui eu vou dar o nome fase neutro terra. Para não ficar muito grande, eu vou digitar só FNT, tá? Fase neutro terra. Com o pick point, vou selecionar. Aqui, no caso, vou selecionar bem na do meio, tá? E dá OK. Tá? Então aqui ele já vem mostrando qual é a seção transversal e qual é o circuito que eu quero utilizar, né? E se eu quiser usar no editor de bloco, eu posso abrir o editor de bloco, tá? Então nesse caso, ó, eu deixei o padrão, ah, veio o número um e aqui a bitola que está sem marcação nenhuma. Clicando duas vezes, ó, vocês podem alterar. Por exemplo, a bitola eu posso colocar aqui que é 2,5, né? E o circuito eu posso dizer, por exemplo, que é o circuito 2, tá? E aí vocês alteram conforme necessidade, né? Então, pode ser o circuito um, e a bitola, né, o tamanho do cabo, nada, né? Que aí fica pela legenda ou e-mail. Vocês vão poder fazer essas alterações depois, só clicando duas vezes, tá? Então aqui eu vou deixar só, por exemplo, cabo 1,5. E faço para os demais, né? Eu vou vir aqui, seleciono, crio o bloco. Esse aqui é um fase neutro, né? Seleciono o ponto. Vou colocar aqui. Aqui não tem meio, né? Então eu vou escolher um dos dois e vou dar OK. Repare que se tiver marcado o editor de bloco, aqui abrir no editor de bloco, ele vai mostrar para a gente o editor de bloco. Se eu não deixar marcado, ele simplesmente faz e deixa pronto ali, né? Já está pronto, tá? Se eu quiser editar esse bloco depois, né? Só dois cliques não adianta. Então tem que vir e, né, seleciono o meu bloco e venho aqui no ícone de baixo, né? Que é o editor de bloco. Aí ele já selecionou aqui, que é o Fase Neutro Terra, é esse mesmo que eu quero. E aí eu posso vir e editar esse bloco. Eu posso mudar o que eu quiser aqui, tá? Uma das coisas que a gente vai querer fazer para facilitar a nossa vida, tá? É fazer um alinhamento automático. Então eu vou clicar aqui em alinhamento. Vou vir aqui exatamente no ponto de referência, né? Clico nele, vou puxar para a esquerda e vou clicar novamente. Repare que vai ficar uma seta apontando para baixo, né? Essa seta apontando para baixo significa o quê? Toda vez que eu trouxer o mouse de cima para baixo, ele vai alinhar nessa posição. Então ele vai virar automaticamente se a gente precisar, tá? Vou fechar aqui só para vocês repararem como é que fica, tá? Então lá, ele está com uma seta para baixo agora. É diferente desse que só está um quadrado, né? Vou colocar aqui um arco qualquer só para vocês entenderem, tá? Nesse aqui que está só quadrado, olha só, a gente pode alinhar ele aqui em qualquer lugar, mas ele não gira automático. Para eu girar ele, eu tenho que realmente fazer a rotação, né? Tem que ir lá e usar a ferramenta rotação, rotacionar. Esse que já está com alinhamento automático, olha como é que ele vai se comportar. Eu tenho que trazer ele sempre de cima para baixo, e aí ele vai se alinhar sozinho, tá? A direção da seta é como eu aproximo o bloco dessa linha. Então ele alinha sozinho. Se eu trouxer de baixo para cima, olha lá, ele vai inverter. É por isso que é importante eu reparar no sentido da seta, tá? Então de cima para baixo, e aí vocês colocam aonde vocês quiserem. Ele alinha sozinho, tá? Então se é vertical também,
né? Se fosse aqui numa linha vertical, ele também ia alinhar sozinho, tá? Também é muito útil, no caso de tomadas, interruptores, enfim, tá? Ficou torto, né? Se eu quiser alinhar, eu vou ter que fazer uma linha reta usando o Word, tá? E aí vocês podem alinhar ela reta de novo. Então é muito, muito útil. Vou fazer isso aí para todos, tá? Então fase neutro que também vou fazer esse alinhamento. Clica aqui, esquerda e dá o close. Salva as alterações. Eu vou fazer isso para todos, tá? Então vamos lá. Criar o bloco. Esse aqui é um fase neutro retorno. Vou pegar bem no meio. Já vou deixar para abrir no editor de bloco. Aqui se eu quiser utilizar, né? E aqui no editor de bloco eu vou já fazer o alinhamento. Aí vocês podem fazer para todos, tá? Vou fazer aqui rapidinho. Opa, não quero editar, não. Quero criar. Retorno. Aqui também. Esse é um faz retorno, retorno. E três retornos. RRR. Em que os três retornos, né? Ele fica somente metade de cima. Opa, aqui não, né? Temos que fazer horizontal. Temos aí os blocos criados. Eu posso apagar tudo isso aqui porque eles já estão nos blocos aqui para serem inseridos, tá? Lembrando de sempre fazer na camada zero. E aí agora é a gente utilizar de acordo com o projeto, né? Só copiar aqui do projeto. Para isso vai vir aqui em inserir. Aí, por exemplo, eu preciso de fase neutra do circuito um. Então eu vou vir aqui em blocos, inserir, vou pegar o fase neutro e vou colocar aqui, né? Do circuito um. Aí eu vou colocar Q1 e nada de seção transversal, tá? Ele ficou branco porque eu deixei ele na camada zero. Agora sim eu posso vir e colocar na camada eletroduto, por exemplo, né? Então aqui eu vou colocar ele na camada eletroduto, tá? Então tem lá. O primeiro. Aí eu vou colocar o próximo, né? Inserir. Agora eu quero um fase neutro do 2. Vou colocar aqui, que é a seção dele é 2,5, circuito 2. Tá lá. E vou fazendo para os demais, né? Então eu vou fazer aqui também inserir bloco, fase neutro terra, agora com o circuito 3, né? Também vai ser cabo 2,5 e circuito 3, tá? Então, tá. E aí basta que vocês alinhem, ajeitem para ficar, né? Não ficar tão grudado uma coisa na outra. Vocês podem ir ajeitando, tá? Vai ficar algo assim. Toda vez tem que vir aqui no inserir, né? Vocês podem também deixar aqui, clicar no Recent Blocks, tá? E aí vai aparecer todos os blocos recentes, ou se vocês deixarem no desenho atual, vai vir todos os blocos que estão nesse desenho atual, tá? Então todos esses blocos a gente pode utilizar e vai ficar essa janela sempre aberta, é só para a gente ficar selecionando. O que tem o raiozinho marcado é que a gente fez um bloco dinâmico, né? O que que é o bloco dinâmico? Nesse caso, a gente só fez o alinhamento automático. Então, esses que têm o raiozinho marcam, né? Mostram quais têm o alinhamento automático, que é do bloco dinâmico. Então, por exemplo, aqui, ó, fase neutro terra do 3. Então, eu vou procurar aqui o fase neutro terra e vou marcar aqui que é o circuito 3, cabo 2,5. Tá? Então, vocês vão começar a perceber que todos os condutores têm que sair do quadro
e de algum jeito chegar até a aplicação desse, né? Por exemplo, essa tomada é uma tomada do circuito 3. Para ligar uma tomada, eu preciso de fase, neutro e terra. Então, eu preciso chegar à fase, neutro e terra do circuito 3 até aqui. Então, ele vai ter que passar por esse eletroduto, ver nessa caixa de passagem que tem a lâmpada, passou por esse eletroduto e, né, tudo saindo do quadro. Então, por isso que vem até aqui, tá? E isso vale para tudo. Por exemplo, esse circuito da lâmpada 1C, eu vou precisar ter a fase neutro e o terra do 1 aqui. Ele vai ter que passar pelos eletrodutos até chegar lá. O único caminho possível nesse diagrama seria vindo, né, fazendo toda essa volta, né? Lembrando que esse aqui é apenas um projeto de exemplo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar fase e neutro do 1. O 1 eu não vou colocar condutor. Vou colocar aqui também fase neutro terra do 2. Né? Então aqui temos um cabo 2,5, circuito 2, porque esse aqui ele vai ter que descer e chegar até essa tomada. Então ele vai vir, né? O alinhamento eu fiz para que lado eu tinha feito. Vamos ver aqui. Deixei todos para ler de cima para baixo. Então vamos colocar assim também. Aqui. Então circuito 2, cabo 2,5. E aí ele vai chegar até lá embaixo, né? Então vai vir até aqui. Também circuito 2, cabo 2,5, né? Aí vai fazendo, tá? Vai fazendo esse. Ficou ruim de ver, quer fazer uma linha de chamada? Não tem problema, a gente pode fazer aqui uma linha de chamada. Nesse momento é legal desligar o Word, tá? Para fazer diagonais. Aí faz uma linha de chamada. Pode esticar um pouquinho essa linha, né? A gente estica aqui um pouquinho a linha. E pode pôr essa marcação aqui para fora, né? Ou para fora, por dentro, enfim. Vocês podem colocar dessa forma aqui também. Está indicando que nesse eletroduto tem fase neutro-terra, circuito 2 com cabo 2,5. Tá? Ligar a lâmpada, né? Essa lâmpada aqui vai precisar vir a fase no interruptor e o retorno de volta. Então precisa de um fase retorno, né? A gente procura aqui um fase retorno. Vou colocar aqui, né? Fase retorno. Não quero pôr a seção transversal do fio. E para não ficar muito junto, vamos espaçar um pouco mais, né? Então vem a fase do 1, o retorno do A igual a lâmpada, tá? Mas e essa outra lâmpada aqui? Ela tem que vir o mesmo retorno que ligou essa lâmpada, vai derivar, né? Faz uma emenda e leva esse retorno lá para a lâmpada, para outra lâmpada. Então aqui teria que ter mais um retorno. Então, em vez de usar a fase neutro do 1, eu vou usar a fase neutro e retorno do 1, né? E aí deixa o comando A. Então, esse aqui a gente não precisa dele, porque já tem fase, neutro e retorno do A. Então agora o interruptor A liga essa lâmpada, o interruptor A também vem por aqui e vai até lá ligar outra lâmpada, né? Então esse retorno veio, conectou na lâmpada, fez uma emenda aqui na caixa de passagem e levou para outra lâmpada. E aí segue fazendo para todos os demais, né? Aí vocês vão ver, tem uma tomada 2 lá. Então vamos precisar a mesma coisa. Fase neutro do 1. Então aqui vamos lá, fase neutro do 1. Não vou marcar seção transversal. E vou precisar de fase neutro e terra do 2. Aí o 2, seção transversal 2,5. Aí chegou até aqui. Aí vai ter fase neutro para lá, né? E fazer, desculpa, fase e retorno do interruptor e a fase neutra e terra do 2. Então vamos colocar aqui, fase neutra e terra do 2, 2,5, né? E no caso do B, vai precisar de fase e dois retornos, né? Vai descer nesse interruptor, vai vir a fase no pino do meio
e dois retornos dos pinos das extremidades, né? Os parafusos das extremidades. Então, eu preciso de fase e dois retornos. Então, tá lá, fase, dois retornos. Não vou marcar a seção. Nesse caso, a lâmpada é a B, né? Comando B. Então, é um B aqui, tá? Então, desceu a fase. Essa fase vai vir até aqui, né? Então, aqui também é comando B, B maiúsculo. Então, fase um, dois retornos do B. Chegou até aqui. Então, chega a fase, tá lá. Volta dois retornos, passando pela caixa da lâmpada e desce dois retornos aqui no B. Vão ligar nas pontas do interruptor paralelo. E o parafuso do meio vai vir um terceiro retorno que vai ligar na lâmpada. Então, precisa de três retornos. Então, vamos achar aqui três retornos. Cadê ele? Tá aqui, três retornos. Três retornos do B. Acabo não vou colocar que vai ser um e-mail também. Tá? E faz para os demais, né? Vai fazendo aqui também. Então, aqui também, vou colocar fase neutro terra, né? Vejo que não tem mais tomadas, né? Não colocamos ainda tomadas, é só o exemplo. Então, já dá para vir só a fase neutro terra aqui do um, né? No cabo 1,5, não vou colocar. Aqui é a mesma coisa, vou colocar fase neutro terra, tá? Ah, professor, eu não ligo no receptáculo terra, não tem parafuso para ligar o terra no receptáculo da lâmpada. Tudo bem, mas a gente sempre vai passar o terra até a caixa de passagem, porque de lá você pode usar para alguma coisa, né? Por exemplo, uma luminária que precisa aterrar a parte e a carcaça metálica dela, ou fica disponível para ligar alguma outra coisa ali, tá? Meio fora de lugar, vamos ajeitar. É. E aqui para ligar um C, fase e retorno. Então vai só uma fase e retorno aqui, né? Bem simples. Comando C, não vou marcar bitola, né? Tamanho de seção transversal. Aí nessa daqui seria colocar um sensor, né? Não fiz símbolo para sensor, então não coloquei nada. A gente deixa ali, né? Esse projeto não é totalmente completo, tá? Então tá aí, né? É um projeto simples, mas que tem todas as características de um projeto completo, né? Só tá em menor número de, né, de quantidades, de detalhamento, né? Mas dá para fazer com esses blocos, ah, praticamente, né, todos os comandos, as ligações necessárias para fazer uma casa, um apartamento, enfim, é um projeto elétrico completo. Tá? Esse é só um exemplo, mas vocês podem expandir esse exemplo para fazer coisas, né, projetos maiores, mais completos e, né, com todas as características necessárias, né, segundo a norma de instalações de baixa tensão. Esse aqui não está na norma, né, está bem simplificado, mas é bem didático e funciona para a gente poder aprender, certo? Então é isso, pessoal.